Alô, boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez, para agradecer a Deus por estar vivo e a você, meu amigo, minha amiga, que tem assistido aos meus vídeos, tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários e peço que continue fazendo mesmo. É, Passe para um amigo, para uma amiga, para que cada vez mais pessoas assistam aos meus vídeos e se inscrevam no meu canal. Eu quero aqui agradecer aos meus 173 amigos, 173 pessoas que se inscreveram no meu canal e eu estou muito feliz, viu? O meu limite assim, não tem limite não, eu quero passar de 1000, logo, logo, mas já estou muito feliz com você que se cadastrou e se inscreveu no meu canal. Eu deixo aqui sempre desse lado, né? O meu endereço de e-mail, meu telefone e também o endereço do meu blog. Qual é a vantagem de você acessar o meu blog? A vantagem de você acessar meu blog é que você tem diariamente um artigo falando sobre assuntos diversos. Economia, política, educação, direito, enfim, cada vez mais, né? Sempre com o intuito de nos mantermos atualizados. Sempre, sempre na busca da atualização. Afinal, informação é poder, informação é dinheiro. Como sempre, né? Todas as sextas-feiras eu gosto de gravar um vídeo assim mais leve, né? Mais suave, porque é sexta, né? Estamos ingressando no final de semana, nós vamos para o sítio e aí a gente tem um motivo de alegria. E eu nada melhor do que você contar, né? Histórias com né? Que aconteceu com você e que até pode ser com H mesmo, né? Eu me lembro que eu fui para o Rio em 1976, né? E fui ser faxineiro lá no prédio, na Avenida Rui Barbosa, todo mundo já sabe disso, eu já contei. Em 1979, 80, eu fui para a escola, né, com 20 anos, né, 21 anos eu fui primeiro para a escola, no Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro. E eu arrumei uma namorada, que ela era muito assim, meio, eu não gostava muito dela não, mas eu namorava, né, era minha namorada. E ela era muito ciumenta, mas ela tinha uma prima muito bonita, né? A prima dela era muito bonita. Mas eu ainda era bem Paraíba, me vestia como Paraíba, né? Chamado Paraíba lá no Rio de Janeiro. Eu ainda era muito, vamos dizer assim, Paraíba mesmo. Eu trabalhava de segunda a segunda e tinha uma folga na semana. E uma folga nesse coincidiu de ser no dia 8 de dezembro de 1980. A história é triste, mas o que aconteceu comigo foi curioso, né? Nesse dia nós tivemos o assassinato de John Lennon lá no edifício Dakota em Nova York, morto por um fã que acho que o fã, né? Acho que ainda não sei se ainda está preso, mas foi condenado a alguns anos de prisão. E o John Lennon, claro, que ele foi um dos fundadores dos Beatles, os Beatles, o conjunto, né, musical dos Beatles já não era mais, não existia mais, mas ele estava fazendo carreira solo com a esposa dele, ou com Ono. Até hoje nós temos ainda o Paul McCartney, né, fazendo sucesso, deve estar passou dos 80 lá, mas os Beatles foram um fenômeno musical nos anos 60, 70, 80, né, no mundo, né, um fenômeno mundial. Mas eu não conhecia os Beatles, né? Eu nordestino, aqui a gente não é muito chegado à música estrangeira até hoje. As meninas aqui do Nordeste, elas não sabem, não curte música estrangeira, só curte esse forró, essa música que não tem gosto hoje, né? Essa música que não tem, essa aí ela curte, né? Mas a música, boa música, música francesa, música italiana, música americana, música inglesa, não tem aqui, na região aqui que eu tô morando, não tem essa recepção, né? As minhas músicas aqui, todo mundo, quando eu fico ouvindo música, todo mundo detesta, né? Porque eu ouço as músicas que eu aprendi a ouvir no Rio de Janeiro, né? Então o que que acontece? Quando eu fui à praia, né, nesse dia, e quando cheguei na praia, todo mundo estava chorando, né? Por causa morreu o John Lennon, e eu não sabia quem era John Lennon. Aí eu falei, caramba, o que é esse John Lennon, né? Eu me lembro que tinha acontecido um homicídio, uma morte muito falada, né? De um, de um jornalista do jornal O Dia, que parece que atribuía-se o crime ao grupo do Anísio Abraão, ali, aquela família Abraão de Nilópolis, né?
eu não sei se foi ele que mandou matar. Então, houve o assassinato do jornalista chamado Luiz Carlos Jatobá. Parece que ele tinha namorado um amante do Anísio e o Anísio mandou matá-lo, não sei. Essa história eu não sei muito bem como aconteceu. Aí eu achei, deve ter sido mais um desses aí que o, o Anísio, né, Abraão mandou, né? Naquele tempo os bandidos do Rio de Janeiro eram os apostadores não, os banqueiros do jogo do bicho. A gente não sabia que era feliz. Que as pessoas de má conduta no Rio de Janeiro era Castor de Andrade, Capitão Guimarães, né, que eram os chamados banqueiros do jogo do bicho. Inclusive a família Anísio Abraão, em Nilópolis, né. Aí quando saí da praia, volta de meio-dia mais ou menos, né, eu fui à banca. Meu irmão tinha uma banca de jornal, né, na rua São Salvador, né, esquina com a Marquês de Abrantes. Aí ali eu vi uma fila de gente, né? Uma fila de gente para comprar jornais extras. Não era o jornal extra, de nome jornal extra, não. Era jornal, uma edição extra que todos os jornais, todas as revistas fizeram para retratar a morte de John Lennon. Então foi um fenômeno. Eu cheguei na banca do meu irmão, ele detestava, porque eu ia ler muito e ele não gostava que eu lesse, né? Mas aí eu li, fui sobre John Lennon, aprendi sobre os Beatles, né? Aprendi a fundação dos Beatles, aquela rua famosa lá de Londres, que todo mundo que vai a Londres vai fazer atravessar a rua do mesmo passo, aonde eles ficam a primeira música. Então eu aprendi tudo sobre os Beatles lendo, né, o Jornal do Brasil Extra, o Globo Extra, a revista Manchete Extra, revista V, enfim, tudo que tinha revista, meio de comunicação, foi feita uma edição extra para relatar, né, a tragédia de John Lennon. E foi interessante porque eu aprendi muito sobre os Beatles, eu fiquei um especialista em Beatles, né? E logo que eu saí da banca, encontra a amiga, a prima da minha namorada, né? A Valkyria chorosa, né? Chorando. E eu disse, mas Valkyria, o que acontece? Você está triste. Aí ela disse, porque mataram o meu ídolo. Eu falei, o meu também. Aí ela disse, mas você curtia os Beatles? Eu falei, só ouvia a música dos Beatles. Aí contei a história dos Beatles para ela, né? E ela ficou assim admirada, né? Porque o Paraíba, mal vestido, né? Maltrapilho, né? Saber tudo de Beatles, né? Ela ficou assim encantada. Aí 2 dias depois quando fui encontrar com minha namorada, ela disse, Antônio, que história é essa? E você sabe sobre os Beatles? Eu falei, eu sei tudo sobre os Beatles, sou especialista, eu sempre gostei. Mentira, né? Eu inventei uma mentira porque eu não sabia nada dos Beatles, mas fiquei sabendo no dia que foi da morte de John Lennon. E realmente eu nunca fui assim um ouvinte assíduo dos Beatles, mas gosto muito das músicas dele, né? Mas a vida é assim, às vezes a gente vai aprender essa mentira que eu contei para a Valkyria, né? Foi muito engraçado, né? Porque eu sabia sobre os Beatles porque eu acabara de aprender há horas aí, 1 hora ou 2, eu tinha lido sobre os Beatles. Mas eu nunca curti os Beatles, eu nunca tinha ouvido falar em John Lennon, nunca tinha ouvido falar em Paul McCartney, em Ringo, Starr e companhia. Depois é que eu fui, né? Depois da morte de John Lennon é que eu fui me inteirar e hoje, graças a Deus, eu sei o que foi o fenômeno, né, dos Beatles na música mundial, né? Mas é muito engraçado. Então essa coisa, assim, a curiosidade, né, de você aprender, né? Eu em pouco tempo aprendi sobre os Beatles. Naquele tempo eu tinha uma memória muito boa, então eu li uma vez e não precisava mais. Hoje não, hoje eu, com a idade, né, 65 anos, na Cuca a gente tem que ler às vezes 2, 3 vezes. Se fosse hoje, eu não ia dizer para a amiga da minha namorada, a minha namorada, o nome dela era Maria Helena, e para a prima dela, eu acho, prima ou amiga, a Valquíria, sobre a história dos Beatles, né? Eu não estou aqui fazendo, eu senti muito a morte do John Lennon, porque primeiro foi uma morte estúpida, né? E segundo, a morte não é desejável a ninguém. Mas foi curioso essa minha passagem, né? Essa minha falta de informações que eu tinha não tinha a mínima noção de quem eram os Beatles, de quem foi os Beatles,
na música mundial e depois, né, em poucas horas eu aprendi tudo. Então a mensagem é, você tem em pouco tempo às vezes você aprende muito, né, como foi esse caso, que em poucas horas eu aprendi tudo sobre um dos maiores movimentos musicais da história, né, do século XX, né, eu diria, né. Os Beatles, eles marcaram história, né, que nunca mais, né, na história do mundo aparecerá um grupo musical que faça o sucesso que os Beatles fizeram, né, e fazem ainda, né, as músicas dos Beatles ainda são muito tocadas, principalmente hoje na internet, né, a gente ainda curte, eu pelo menos curto muito, ainda ouço muito os Beatles, né, como outros cantores, né, como foi Frank Sinatra, como foi é, Michael Jackson e, né, Tina Turner, né, sou fã da Tina Turner, sou fã de tantas, né, Liza Minnelli, cada essa música, boa música, né, dos anos 80 que eu aprendi a gostar, né, que infelizmente hoje está assim meio esquecida. A música hoje, o movimento musical hoje é muito triste. Esse sertanejo, esse tal de sertanejo universitário, música chata, eu prefiro as músicas dos anos 80, dos anos 90. Elas são mais, fazem mais bem ao nosso coração, ao nosso espírito. Porque essas músicas de hoje, infelizmente, eu tenho pena, né, dessa juventude, quando ela tiver com 40, 50, 60 anos, como eu tô, o que é que ela vai dizer da música, né? Ela não tem história, a música não tem mais história, né? Porque as músicas hoje é uma música que se faz hoje para se esquecer amanhã, né? Agora, movimento como os Beatles, né? Como foi Luiz Gonzaga, né? Que nunca mais nós vamos esquecê-lo, né? Eu colocaria, né? Num hall, né? De figuras como Luiz Gonzaga, os Beatles, Michael Jackson, Frank Sinatra, Liza Minnelli, Tina Turner e tantos outros. O hall desses músicos universais que a gente são músicas que não envelhece. Nós vamos ouvir os Beatles, vamos ouvir Luiz Gonzaga, vamos ouvir Liza Minnelli, vamos ouvir Tina Turner, Madonna, posso esquecer da Madonna, né? Madonna foi tanto sucesso, né? Nos anos 80, né? No Rock in Rio, né? James Taylor, né? Tanta gente, né? Uma cantora inglesa que agora me fuge o nome dela, que também sou fã dela, não sei o que lá, Field. Ela cantou muito, eu gostava muito das músicas dela. O Rock in Rio, né? Não vou esquecer nunca do Rock in Rio. Nunca fui a nenhum Rock in Rio, mas eu tenho saudade do primeiro, que eu morava em Brasília e foi assim um fenômeno, né? Eu tenho muita saudade do primeiro Rock in Rio, né? Que a gente assistia em Brasília pela televisão e eu curti muito. Foi onde me deu muita, o Rock in Rio me deu muita abertura, porque eu tive a oportunidade, né? Foi um festival, né, internacional que trouxe cantores do mundo inteiro e nós tivemos a oportunidade de conhecer muita gente. Eu conheci muitos cantores dos quais hoje eu sou fã pelo primeiro Rock in Rio. O primeiro Rock in Rio eu nunca vou esquecer, apesar de eu não ter ido. Eu morava em Brasília na época, mas marcou muito a minha vida musicalmente. Ok, gente, fica essa mensagem, é uma mensagem assim, nem eu acho que não é, não tô, quando eu não sabia nada sobre os Beatles, né? E fui aprender, infelizmente, aprendi tudo sobre eles no dia que o John Lennon morreu, que é uma perda muito grande para a nossa humanidade, que era um grande músico, um ser humano maravilhoso, que tinha uma proposta de paz, né? Uma proposta de um mundo civilizado, né? A proposta de John Lennon era uma proposta de um mundo, talvez um mundo que a gente não compreenda e que não saiba como dirigi-lo, né? Parece que administrar é que joga essa violência toda, mas o John Lennon ele pregava a paz, os Beatles, né, pregavam a paz, pregavam a harmonia, coisa que hoje a gente está em busca, né? A gente buscando a paz. Está muito violento, né? O mundo está muito violento, a gente não pode mais falar, a gente não pode mais fazer nada porque ofende ao outro, né? Enfim, é uma tragédia, né? É uma tragédia que a cada uma hora 7 mulheres são agredidas no Brasil. Isso é um absurdo. Então, e John Lennon era contra isso, e os Beatles eram contra isso. E a gente tem que lutar pela paz, né? Então, eu luto pela paz, eu quero um mundo mais civilizado, um mundo mais harmônico. Muito obrigado a você, espero que você tenha gostado da minha história. Um abraço.